A paz do Senhor, graça e paz, sejam bem-vindos. O salmista vai dizer no Salmo 118, verso de número 24. Ele fala assim: Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ou seja, o que o salmista está me falando, Vanessa, é que a alegria não é sentimento, a alegria é decisão. O que é isso? O que o salmista está me falando é que a alegria não é sentimento, a alegria é comportamento. E aí você pode falar, mas como assim que a alegria não é sentimento? Pastor Mateus, Deus abençoe. Quero ir aí em Lages, hein? Levar nosso livro aí. Paulo vai dizer, Gálatas 5:22, que a alegria é fruto do Espírito. Não é fruto da alma. Não é fruto da vontade. Não é fruto do sentir. Por isso eu consigo entender que Paulo está na prisão e ele escreve em Filipenses a carta da alegria. Dá para entender isso? Eu acredito, tanto nesse salmo, que o que o salmista está me dizendo, no 118, no verso 24, é que você tem um dos maiores poderes que existe, que é o poder da escolha. Que é o poder da decisão. O que o Senhor está perguntando para mim hoje e para você é: por que você vai ser triste se você pode ser alguém feliz? Felicidade não é sentimento. Felicidade é posicionamento. Manda essa live para alguém agora. André colocou uma coisa aqui muito interessante. Ser feliz na espera. Porque a nossa felicidade está em Jesus. Ok? Eu creio que sobre isso todo mundo aqui concorda. Nossa felicidade está em Cristo. Então, se a felicidade só tivesse no fim, na chegada, na linha de chegada, no destino, que a gente projeta, né? Quando acontecer isso aqui, eu vou ser feliz. Se a nossa felicidade só tivesse no destino, no final, Jesus teria falado assim: eu sou o destino. Ah, Deus vai pegar alguém aqui hoje, hein? Jesus não falou em João 14,6, eu não vi na Bíblia ele falando assim: eu sou o destino. Jesus falou: eu sou o caminho. Consegue entender isso aqui hoje? Eu quero orar o Salmo 91. Eu quero compartilhar algo em breves minutos com você.
E eu quero declarar que você vai ter um final de semana muito abençoado. O Senhor renova as tuas forças nesse final de semana. Ele vai usar a tua vida. Ele vai te dar um senso de propósito. Ele não apenas te dará respostas, mas te usará como resposta para a vida de alguém. A enfermidade não tocará nem você, nem a tua casa, nem a tua família. O Senhor te dá um grande livramento. Vamos orar o Salmo 91? Repete comigo, em primeira pessoa, tomando posse para a tua vida. Declare comigo. Diga assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e sob as suas asas eu estarei seguro, eu encontrarei refúgio. A fidelidade dele será o meu escudo protetor. Por isso eu não temerei o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga no meio das trevas, nem a morte que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Eu simplesmente olharei e verei o castigo dos ímpios, porque eu farei do Altíssimo o meu abrigo, do Senhor o meu refúgio. Por isso nenhum mal me atingirá. Praga alguma chegará à minha casa. Porque aos seus anjos o Senhor dará ordens ao meu respeito, para que me protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos eles me segurarão, para que eu não tropece em nenhuma pedra. Eu pisarei o leão e a cobra, pisotearei o leão forte e a serpente. Porque eu amo a Deus, ele me resgatará. Ele me protegerá, porque eu conheço seu nome. Eu clamarei a ele, ele me dará resposta, na adversidade ele estará comigo, vai me livrar, vai me cobrir de honra, vida longa me dará e me mostrará a sua salvação. Se você crê e recebe isso, diga amém. Estamos falando de Salmos? Salmo 131, abra lá. Salmo 131. Deixa eu lembrar, tem uma barra vermelha aqui, estão abertas as inscrições para a mentoria de agosto. Bia, manda um beijo para tua mãe, feliz aniversário para ela, que ela possa dar muito fruto. Estão abertas as inscrições para a mentoria de agosto, tá? O poder do recomeço. Você precisa disso. Então você pode fazer a tua inscrição clicando nessa barra vermelha aqui. Também tem o link na minha bio do Instagram. A gente tem deixado também nos stories 3 aulas ao vivo, online, então acompanha de onde estiver. Pelo Google Meet, você vai ter a gravação das aulas, resumo das aulas, porque o conhecimento que você tem te trouxe até aqui. Para você ir para o próximo nível, tem que ter um conhecimento novo. A vida que você ainda não tem está escondida atrás daquilo que você ainda não sabe. Eu vou dizer de novo. A vida que você ainda não tem está escondida atrás daquilo que você ainda não sabe. Por quê? Porque o conhecimento é a semente da mudança. Então você precisa fazer. O investimento, eu sei que para muitos pode ser custoso, mas é pouco diante do que você vai receber. Salmo 131, eu estou com uma Bíblia, que é a Bíblia a Mensagem, do Eugene Peterson. Ele diz assim, eu vou ler até a metade do Salmo. Ele é curtinho. Ó Eterno, que o Eugene Peterson chama Deus na Bíblia a Mensagem, chamou o Senhor de Eterno. Isaías 9,6, vai tomando nota aí. Ele é o Pai da eternidade. Ó Eterno, eu não sou arrogante,
Na Bíblia a Mensagem é muito incrível esse começo. O salmista diz assim: eu não ando de nariz empinado. Você sabia que tem gente que não está vivendo o que Deus tem? Porque está se achando a última bolacha do pacote? Ah, deixa eu pregar isso aqui, vai. Deixa eu pregar. Não fica bravo, não. Você sabia que tem gente que não casou? Não é porque Deus não quer? Mas porque fica escolhendo demais? E fica escolhendo demais porque se acha a última bolacha do pacote? Quer exigir de alguém o que não é compatível com o que ela é. E a gente tem que tomar cuidado quando se acha a última bolacha do pacote, porque normalmente a última bolacha do pacote vem quebrada. Ah, eu vou até tomar uma água depois disso aqui, viu? É sexta-feira, então eu já vou falar tudo. Porque casamento é para crescer junto. Malvão, saudades. Ou o Salmo 131 na Bíblia a Mensagem. Tem gente aqui que sabe que Deus falou com ela agora, até se escondeu. Ó Eterno, não sou arrogante, não ando de nariz empinado, não me intrometo com as coisas que não conheço, nem corro atrás de coisas grandiosas demais, mantive o pé no chão. Eu estou lembrando, quem tem assistido às nossas últimas lives, desde o Salmo 120 para frente, é um grupo de salmos chamados de Cântico dos Degraus, ou Cântico da Peregrinação. Eram salmos que eles cantavam, porque salmos são orações e louvores. Quando você não souber o que orar, ora um salmo. Quem ora a palavra, ora bem, que ora o que Deus já disse. Então eram salmos que eles cantavam subindo para Jerusalém, porque Jerusalém fica num lugar alto. Só que tem uma coisa interessante esse salmo. Ele fala de 3 poderes que podem mudar a vida de uma pessoa. Hoje eu quero só falar de um. Sabe que poder muda a vida de uma pessoa? Primeiro, o poder da humildade. Provérbios 16, 18. Toma nota. A arrogância antecede a queda. Então o arrogante vai cair. A arrogância pode me fazer cair. Porque Paulo vai falar em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa estar em pé, nem está mais em pé. Só pensa. Cuide e veja para que não caia. Provérbios 15, 33 vai dizer que a humildade precede a honra. Então, se a honra é o fruto, a humildade é a semente. O que é isso, gente? Humildade não é pobreza. Humildade não é pensar menos de si.
Humildade é pensar menos em si. Porque o arrogante é egoísta. Por que, por exemplo, muitas vezes, eu não vou ser aqui alguém que generaliza, mas por que muitas vezes as pessoas se divorciam? Por causa do egoísmo. Porque muitas vezes, perceba que eu não estou falando todas as vezes, tá? Muitas vezes, aquela pessoa que pede o divórcio, que tem a iniciativa do divórcio, ela não está pensando no cônjuge, não está pensando nos filhos, está pensando nela. Meu Deus, está forte a conversa aqui hoje, hein? E por que é interessante isso? Porque lembra que eu falei que esse salmo é um salmo de subida? Jerusalém fica num lugar alto. Eles cantavam esse salmo na subida. E o salmo fala de humildade. Porque você e eu vamos precisar de humildade. Não apenas para subir, mas para permanecer no alto. Porque o maior milagre é permanecer. Porque se eu subir, Everton, e eu não tiver preparado, Tássia, eu vou cair. Às vezes a gente usa uma força de expressão, eu sei que é força de expressão, mas está errado. A gente fala assim, Deus está preparando a minha bênção, ou Deus está preparando a bênção para você. Não, não. A tua bênção já está preparada, Deus está preparando você. E às vezes a gente pensa que na espera, Deus está nos castigando. Pelo contrário, Deus te ama tanto que Ele não vai te dar algo que você esteja despreparado para receber. Porque se Deus te der algo que você não está preparado para receber, Ele não vai te abençoar, Ele vai te expor. O carro é uma bênção? Sim ou não? Depende. Porque um carro na mão de uma criança não é uma bênção, é uma arma. Bênção no tempo errado não é bênção, é maldição. Deus está falando com alguém aqui. Então a questão não é apenas subir, é estar preparado para ficar no topo. E por que a humildade é necessária? Porque o lugar mais alto que você pode estar é aos pés de Jesus. Meu Deus do céu. O maior título que você precisa, você já tem, servo de Deus. E não adianta chegar em lugar alto sem se curvar diante de Deus. Porque alguém que chega num lugar alto sem se curvar diante de Deus, talvez não tenha sido levado para lá pelo Senhor. Talvez esteja lá levado por Satanás. Meu Deus, o que é isso? Deus está falando aqui. Porque o inimigo quer te oferecer um lugar alto sem cruz. Lembra na tentação de Jesus? Leva ele ao lugar alto e fala, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Eu tenho algo muito sério para te falar nessa sexta. Tome cuidado com pratos. Eu estou falando isso aqui com muito temor e tremor. Há pessoas aqui que você está perto da bênção. Mas a obediência te acelera, a desobediência te atrasa. E sempre que você vai para o próximo nível, o inimigo vai te fazer um convite para você ficar ou voltar para o nível anterior. Não aceite o convite. Eu vejo Deus falando claramente com uma pessoa aqui. O teu passado não tem nada novo para te oferecer. Não tome uma decisão definitiva com base num sentimento
temporário. Não tome uma decisão permanente com base num sentimento passageiro. Alguém pode falar, mas Deus vai me perdoar. Deus perdoa pecado, mas não apaga a consequência. Você quer pagar o preço da consequência? Gente, tá muito forte hoje, vou até tomar uma água aqui. Não queira voltar para onde você teve que orar para sair. Eu falo para vocês com muito amor. Hoje é sexta. Final de semana. Amanhã é sábado. Toma cuidado com as propostas. Quem tem propósito não se vende por proposta. Tome cuidado para não mergulhar profundo com pessoas rasas. A sua paz é muito cara para você vender ela por coisas baratas. Eu sinto Deus aqui. Porque tudo que o inimigo te oferece, você se esqueceu que ele é o pai da mentira? Você já tem. Ele fala para Jesus, manda essa pedra se transformar em pão. Como que você fala para alguém que é o pão da vida, mandar a pedra se transformar em pão? Porque sabe o que o inimigo te oferece? Subida sem transformação. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Deus tem uma subida para pessoas aqui nos próximos 4 meses. Mas você vai ter que deixar o orgulho de lado. Deus não quer só te levar para um lugar. Deus quer formar uma pessoa madura em você. Sabe o que o salmista fala aqui? No verso 2, eu tô com o pé no chão. Sabe quando você vai subir? Quando o teu orgulho descer. Gente orgulhosa não pede conselhos. Gente orgulhosa só abraça a própria opinião. Meu Deus, está muito forte isso aqui. Quando o teu ego descer, Deus vai te fazer subir. Vocês viram aqui na Bíblia a mensagem? Ele fala assim, eu não ando de nariz empinado. Nessa sexta-feira o Senhor está falando, não deixe o orgulho dirigir a tua vida. E por que que ele fala de orgulho e humildade num salmo de subida? Porque o orgulho quer dirigir os nossos passos. Quem está entendendo isso aqui? Tem pessoas que elas acham que para elas subirem, elas precisam diminuir os outros. Eu gosto muito da narrativa do Vale de Ossos Secos.
Por quê? Porque Ezequiel vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel 37. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Presta atenção no detalhe do texto, porque no detalhe está a revelação. Me pôs no meio de um vale e me fez andar ao redor. Por que ele fica no meio do vale e depois começa a andar ao redor? Ele está no meio, mas depois começa a andar em volta. Porque se ele continuasse andando no meio, ele poderia pisar em osso. E lembra que Deus levantou aquele exército? Nunca pise na vida de ninguém, ainda que essa pessoa hoje esteja em um vale de ossos secos. Porque o osso que você pisa hoje pode ser quem Deus vai levantar amanhã. Meu Deus do céu. Quando as pessoas chegam perto de você, elas ficam melhores ou elas ficam piores? Tudo no orgulhoso ele transforma em superioridade. Tudo no humilde ele transforma em serviço. Leia Filipenses 2. Paulo vai dizer assim: trate os outros como se fossem superiores a você. Isso aqui muda os teus relacionamentos. Paulo não está dizendo que o outro é superior, mas trate como se fosse. Isso é honrar. Se a mulher trata o marido como se fosse superior a ela, como se o marido, e se o marido trata a esposa como se fosse a esposa fosse superior a ele, não vai ter problema. Porque quanto mais alto Deus te levar, mais profunda a tua humildade tem que ser. Anota o que eu vou te falar. A altura da bênção depende da profundidade da humildade. Eu vou repetir. A altura da bênção depende da profundidade da humildade. Humildade não é sonhar pequeno. Humildade é sonhar dentro da obediência. Porque o maior fracasso é você tentar fazer sucesso onde Deus não te colocou. Por isso que não adianta ser sucesso na rua e fracasso em casa. Não construa o teu sucesso sobre os escombros da tua casa. Não construa o teu sucesso sobre as ruínas da tua família. O teu sucesso maior tem que ser com cônjuge e filhos. O orgulhoso só olha o palco. O humilde cuida do bastidor. Deus está falando aqui, não é possível, gente. Mateus 6,6, entra no quarto, fecha a porta, fala com o pai em secreto. Sabe por que é em secreto? Porque quando a gente está no secreto, a gente é o que a gente realmente é. Ah, eu estou num degrau baixo. Faça o melhor onde Deus te colocou. Como é que a gente vai querer o alto se a gente não for bem no baixo? Mateus 25, 21 e 23. Ser fiel no pouco. Que é onde ninguém quer ser fiel. E eu vou te colocar sobre o muito. Você vai ter que assistir essa live de novo. Porque ser fiel é ter a certeza de mudar de posição. Ser fiel é ter a certeza de mudar de posição. Eu te garanto, se você for fiel onde você está, você não vai continuar onde você está. E às vezes nós usamos aqueles argumentos terríveis.
Ah, mas não me pagam bem pelo que eu faço. Se você faz mais do que é pago, em breve você será pago mais. Vão te pagar mais pelo que você faz. Sabe qual é um dos maiores segredos da pessoa humilde? Querer ser corrigido. Você tem alguém que te fala as verdades? Que não fala o que você quer ouvir, mas o que você precisa? A humildade não vai só te levar para a bênção, mas vai te proteger quando você estiver nela. Porque se você chegar no topo e você se esquecer de onde Deus se tirou, você vai descer. No reino de Deus é tudo invertido. Essa é uma das lives mais importantes dos últimos tempos. No reino de Deus é tudo invertido. Se quiser subir, vai ter que primeiro descer. Quando Davi falou assim, lê lá 2 Samuel 7, leia a Bíblia, por isso vocês têm que fazer as mentorias. Quando Davi desejou construir o templo, ele estava bem. Sabe o que Deus se lembrou? E sabe o que Deus lembrou ele? De onde ele havia saído. Deus falou para ele assim, eu te tirei de trás das ovelhas. Tem horas que você tem que contar o teu testemunho para você mesmo, para você se lembrar de onde Deus te tirou. Meu Deus, essa live tá muito forte, gente. O que eu quero te dizer é que a bênção te coloca no alto, mas só a humildade te mantém lá. Tenha uma atitude humilde ainda esse mês. O que é uma atitude humilde? Pedir perdão para alguém. Honrar a vida de alguém. Honrar a vida de alguém é para quem é humilde. Pedir perdão para alguém é para quem é humilde. Aceitar ser corrigido é para quem é humilde. Porque não adianta a gente pedir para Deus só promoção. Tem que pedir para Deus um coração preparado para quando a promoção chegar. O que é isso, gente? Essa live aqui tá muito tremenda. Eu vou orar agora. Não adianta ter estrutura que não está preparado para suportar. Às vezes a gente quer ter, mas não está preparado para ter. Quer receber, mas não está preparado para receber. Fiquem atentos no grupo de oração lá no WhatsApp, tem o link na bio, eu vou informar lá, porque nós vamos continuar essa conversa. Esse Salmo 131 vai mudar a tua vida. Nai, estava sentindo tua falta aqui na live. Quero agradecer todo mundo que para nas lives para ouvir Deus. Eu não quero falar das minhas coisas. Eu quero falar de Deus. Há uma frase famosa que diz: tudo que você vê de bom em mim é Deus, tudo que você vê de ruim sou eu mesmo. Humildade. Isso aqui muda a vida. Paulo vai dizer assim. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo, um apóstolo, metade do Novo Testamento, Paulo vai dizer assim: dos pecadores eu sou o principal. Eu tô que nem Paulo. Dos pecadores eu sou o maior. Isso aqui é para acabar com a gente, é para acabar com o orgulho. Quero agradecer você que para aqui. Quero agradecer quem semeia na live. Porque também isso é bíblico. Gálatas 6, leia lá, Paulo vai dizer assim: faça participante das coisas boas quem te instrui. Isso é um princípio. Faça a tua inscrição para a mentoria de agosto. Vai mudar a tua vida. Quem tem um pedido de oração, escreva aqui agora, que eu quero orar por você.
Ô, Marino, obrigado pelo carinho. Você vai assistir essa live de novo. Hoje eu comecei mais cedo, estou acabando um pouco mais cedo. Eu já vou para um compromisso agora. Mas eu vou continuar essa conversa, eu vou informar lá no grupo de oração no WhatsApp, tem o link na bio. Tudo tem lá, tá? Link para comprar os livros. Tá de presente para alguém, além de comprar para você. Lá tem o link da mentoria, do grupo de oração no WhatsApp, tudo. Vamos clamar? Vamos clamar? Tem algo de Deus, de vitória, até o final dessa tarde e começo dessa noite. Janira, que Deus te abençoe. Você vai ser bendita ao entrar e ao sair, minha irmã. Senhor, obrigado por essa live. Abençoa a semente da Simone. Deus, repreenda toda inveja, porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Transforma a maldição em bênção. Que o inimigo que veio por um caminho saia por 7. Que a arma forjada contra ti não prospere. E a língua que se levantar contra ti, o Senhor condene em juízo. Porque contra Jacó não vale encantamento e não vale adivinhação contra Israel. Visita esse cônjuge. Salva ele, Jesus. É o teu espírito que convence. Converte ele. Transforma ele. Limpa ele. Cura ele. Liberta ele. Tira do pecado. Tira da sujeira. Tira da lama. Tira do vício. Tira do engano. Tira do encantamento. Tira do fascínio. Deus está libertando alguém agora. Libera, Senhor, a conclusão. Libera esse contrato. Libera essa assinatura. Libera essa compra, essa venda, esse pedido. Essa licitação, essa concorrência, dá vitória. Prospera o teu povo. Resgata os filhos. Teu filho não vai se perder. Eu profetizo saúde agora. Que o Senhor te abençoe com a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Tem gente aqui colocando o nome, Senhor. Tu és onipresente. Visita essas pessoas agora. Nos ajuda a ter um coração humilde. Porque a arrogância tem nos roubado. E nós te pedimos perdão e nós não queremos mais cair. Deus está liberando um processo na justiça. Deus está tirando um sentimento de solidão. Eu declaro o Senhor te tirando desses altos e baixos espirituais. Vai ser um tempo de permanência, de se estabelecer. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar essa live salva, tá? Vejam lá no grupo de oração, eu vou informar lá. Nós vamos continuar essa conversa. Amo a vida de vocês. Que o Senhor te dê livramento. Tá bom? Deus abençoe muito, 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 muito. Se inscreva para a nossa mentoria que vai ser extraordinária. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês no direct. E no WhatsApp também a gente vai falando e vai respondendo. Amo a vida de vocês, que o Senhor te use nesse final de semana com poder. Mari, obrigado pelos selos. Lu, obrigado pelos selos. Deus abençoe muito. Amanda, Deus abençoe.